Ok, pessoal, boa noite. Portanto, os exercícios, nós temos o grupo de exercícios ligados ao gráfico, né, o método gráfico, e temos o grupo de exercícios ligados ao método simplex. Para o método gráfico, são 5 exercícios e depois temos 12 exercícios para modelagem, conforme aqui embaixo. Ok? Deixa eu ver se eu consigo tirar isto, ok? Pronto, então, o primeiro exercício é de maximização, né? Temos z igual a 5x1 mais 3x2 e sujeito a x1 mais x2 menor ou igual a 7, né? x1 maior ou igual a 1, x2 maior ou igual a 2, x1 e x2, aqui é a condição de não negatividade, não é? Se nós olharmos para esse exercício, este aqui, a primeira coisa que nós fizemos é tornar cada um dos itens nas restrições a zero, para poder saber exatamente qual é o valor da reta que nós queremos ter, ou formar a reta que nós queremos por cada equação de restrição. Por exemplo, aqui a primeira, x1 mais x2 menor ou igual a 7, nós temos aqui x1 mais x2 igual a 7. Tornamos a equação em igualdade e depois consideramos x1 igual a 0 e achamos então o valor de x2, que vai se tornarmos x1 igual a 0, x2 vai ser igual a 7. Depois fizemos o contrário, x2, né? A x2 igual a 0, x2 igual a 0 e x1 nesse caso se torna igual a 7. Este valor aqui vai dar uma coordenada, x1 e x2 igual a 7. Aqui tem x1 igual a 7 e x2 igual a 7. Esse exercício fizemos na sala. E depois vemos a outra condição, outra restrição, que x1, né, maior ou igual a 1. E aqui tornamos ela igual a 1. Como o valor de x2 não é dado, ele torna-se uma reta. O mesmo acontece com x2, não é? Para o caso a seguir, não é, que é este aqui. Como o valor não é dado, o valor de x1 para esse caso não é dado, só temos o valor de x2 maior ou igual a 2, e ele torna-se uma reta, que é esta aqui, que está aqui, né? A reta 1 correspondente a reta 2 correspondente a x1 e a reta 3, que é esta aqui, correspondente a x3, e a reta esta aqui, que é a reta 1, que sai de 7 a 7, que é correspondente à primeira condição. Aqui, este exercício nós fizemos na sala e podem ir substituindo aqui nos vários pontos em que nós temos as interseções, não é? Na zona factível, para reduzir a zona factível. Aqui, se nós olharmos, se nós tivermos que, por exemplo, tornar este um valor menor que 7, não é? Quer dizer que ele iria x2, nesse caso x1, se tivesse que ser menor que 7, seria aqui mais ou menos a x, a 6, e ele estaria ainda dentro da nossa zona factível. Mas se ele for para fora, então teríamos problemas, porque não teria a corresponder com a restrição, estaria fora desta zona, seria maior do que 7, não é? E a condição aqui nos diz que tem que ser pura e simplesmente igual ou menor que 7. Por isso é que a seta aqui para esta reta 1 indica para dentro da zona factível. O mesmo é para o R2. Nós aqui é nos dito que o R3, desculpem, o mesmo é nos dito que o R3 é maior ou igual a 2. Então quer dizer que a seta só pode ir daqui de 2 para cima, só pode ser maior que 2. Se tiver que ser menor que 2, é uma seta aqui, viola, nesse caso, essa inequação. O mesmo acontece com a inequação de R2 para correspondente a x1. E o que temos aqui, então, a seta indica na zona factível. Temos o gradiente é derivado, é pura e simplesmente o coeficiente desses dois, nesse caso a reta ligada ao
aos coeficientes da função objetivo e aqui traçamos. Aqui, por exemplo, temos uma que é 5, é mais ou menos nessa direção, e outro que é valor 3, que é aqui, então a reta é esta aqui. A curva de nível é sempre perpendicular a essa reta ao gradiente, que é de 5,7, 5,3. Esta linha aqui é perpendicular, não é? Esta linha que permite o varrimento ao longo do gradiente, e assim vocês conseguem então encontrar os valores que estariam associados aos valores máximos e mínimos ligados à equação. Substituindo os valores nesses pontos, não é? Substituindo os valores nesses pontos, nós vamos dar conta que a nossa função máxima, o valor da nossa função máxima vai ser de 30,3. Isto fizemos na sala. Ok? Vocês aqui, claro, aqui só estou a mostrar o valor final. Vocês poderiam substituir, por exemplo, aqui na função principal. Este aqui, o valor de x1 igual a 1 e o valor de x2 igual a 2 e calcularem o valor. E igualmente seria para este também, não é? Aqui aproximadamente 4,5 e depois aí 2,6 ou qualquer coisa assim, e depois calculavam. E o mesmo acontecia com esses pontos. E dariam conta que o ponto com maior valor absoluto entre todos eles seria este aqui, que tem o valor 30. Ok, para o exercício a seguir, né, nós temos aqui o mesmo procedimento, mas notem o seguinte, notem que ao substituirmos os valores correspondentes às zonas aqui, nós temos um problema. E à medida que nós vamos substituindo, por exemplo, vamos dar conta que existem regiões que nós não conseguimos passar. Nós temos problemas aí com este ponto aqui, 10, acho que esse é o 11, aproximadamente 11. Nós temos aí a ausência da reta R4. Não pode estar presente neste ponto aqui, porque ela é inferior. Neste ponto aqui, onde temos por volta de 10, nós não temos aí a presença de quê? Da reta R3, ou seja, ela é para cima, não é para baixo, nunca conseguimos ter ali a interseção. E por último, aqui este ponto é o único ponto em que nós temos a possibilidade de ter todos eles a conectarem. Este aqui pode vir para aqui, não é? Já temos o ponto R4, temos o ponto R1 que também pode vir para aqui, e o ponto R2 que também pode vir, ele desloca-se nesse sentido. Aqui é o único ponto em que nós podemos ter a nossa solução bem definida, a nossa solução ótima. Por isso é que o 310 é a nossa solução ótima e não 350 ou 390 e 379, ok? O mesmo aplica-se para este exercício, o exercício 3, o princípio de funcionamento é o mesmo, até que as condições são as mesmas. Em termos de restrições, fizemos o mesmo procedimento. Aqui notem de novo que existem pontos que violam, por isso é que o único ponto de interseção é o mesmo. Mas aqui, como os valores da função objetiva é diferente, então obtivemos um valor diferente para o ponto ótimo da função. Ok. Para esta função que é dupla, né? Temos maximizar e minimizar. Aqui temos um pequeno detalhezinho que reverte esta reta aqui. Esta reta tem, se nós olharmos para a forma em que nós utilizamos
a nossa função de restrição, notamos quando ela tem uma contradiçãozinha na forma em que o valor dela vai subindo ou descendo. Na verdade, se nós tornarmos x1 igual a 0, x2 vai ser igual a 1, né? Maior ou igual a 1. Quer dizer que x2 pode crescer para cima, ok? Mas se nós usarmos x2 igual a 0, x1 vai ser maior ou igual a menos 5. Maior ou igual a menos 5 é movimento para baixo. Ou na verdade, ela aqui fica estática, nem deveria ter essa seta, é estática, porque ela não consegue se movimentar nem para cima, nem para baixo, ok? Mas fica estática. Ela pode ter valores de x2 é permissível subir, mas se ela continuar como uma reta, vai influenciar no deslocamento desta aqui a ser menor do que menos 5. Então ela fica estática. Por isso é que aqui, ao calcularmos, quando achamos valor dessa natureza, damos conta que ela não vai poder subir e deixamos ela somente como um dos itens que vai criar o limite, né? A zona factível, a zona permissível, e calculamos então as outras potencialmente têm as condições de facto de darem uma solução mais ótima. E neste caso, em vez de ser esta aqui, temos que olhar para a próxima maior, que é, neste caso, o A. Porque o A aqui já não ela fica dentro da zona factível, é superior x2, x2 pode vir aqui para R31, pode vir, mas ainda assim nós deixamos ela parada aí e consideramos por simplesmente este ponto como sendo o ponto principal. É assim que nós resolvemos essa função. A função de modelagem. A função de modelagem, também falamos em sala de aulas, foi algo que nós falamos muito. A forma de resolver, quase que perdemos 2 aulas só a falar sobre isto, acredito, era isto e o simplex, né? Aqui, essa função, a ideia aqui é, quando vocês encontram um problema, não é, em que vos questionam como um quality step, qual é a produção diária total de grandes escalas, de escadas de graus, x1, etc. O que vocês primeiro têm que se perguntar é o seguinte: para todos os problemas, vocês primeiro têm que se perguntar o seguinte: o que é que se pretende? O que é que se pretende fazer para esta programação linear? Queremos maximizar alguma coisa, queremos minimizar alguma coisa. E isso aqui é o primeiro passo, a linha que vocês têm que entender. É o primeiro passo que vocês têm que definir qual é o item que vocês precisam para ser realizado. E neste caso é a produção total de escadas. Por quê? Porque a vossa intenção é maximizar esse número de escadas por causa das horas que vocês têm de trabalho do pessoal. E depois vocês perguntam-se de que depende essa produção, né? Vocês até podem vender as escadas e tal, que é o vosso interesse, mas de que depende a produção das escadas? Depende de 2 fatores críticos. O primeiro é a mão de obra, horas de mão de obra, e o segundo são horas de tempo de máquina. Então, quando vocês darem conta desse item, o ponto C que vocês têm que se perguntar é: o que é que me limita de produzir? Existe alguma limitação desses 2 elementos de dependência que eu encontrei, a mão de obra, a hora de mão de obra e a hora de máquina? Existe alguma dependência, alguma limitação para eu produzir isto? Tem alguma limitação ao longo dos meses? Tem alguma limitação ao longo dos anos, etc.? E vem, neste caso, a limitação no número de horas de máquina, de mão de obras de máquinas e mão de obras, não é? Então,
Com base nessa informação que vocês têm, vocês traçam a tabela de correlações, que é uma tabela que vai indicar, na parte de cima, vocês querem encontrar os itens que estão associados ao vosso item de interesse, e aqui são as dependências e os itens todos relacionados que podem influenciar o desenvolvimento da vossa equação. Por exemplo, para o caso das horas de mão de obra, nós damos conta que para as escadas 1, que é o que ele chama de X1, precisa-se de mão de obra de 2 horas, mas para a escada 2 precisa de 4 horas. Enquanto que para a horas de máquinas nós precisamos para a escada 1 5 horas, mas para a escada 2 precisamos de 2 horas. O total de horas é 7 horas e 6 horas para cada uma delas respectivamente. Como o meu objetivo é a produção de escadas, eu aqui já tenho a hora total, por exemplo, a hora máxima para produzir o tipo de escada 1. 7 horas é o suficiente que eu preciso para produzir uma escada X1. E aqui, para o caso de escada 2, eu tenho 6 horas no total para produzir uma escada, né, tipo X2. Então, são esses dois itens. Como eu quero maximizar o número de escadas, eu vou ter que maximizar, vou ter que controlar através do critério escadas, né, o número de horas que eu vou possivelmente ter, né. Esta aqui é para uma unidade, quer dizer que eu tenho 7 horas para uma unidade de X1 e tenho 6 horas para uma unidade de X2. Pego os valores, é 7 horas vezes o número de escada que eu quero, X1 e X2. Então eu tenho as horas que vão as escadas, eu multiplico o número de escada por hora, né? E o número de escada por hora, que é o que eu vou de facto usar para maximizar a minha produção. Então aí já sei que 7 horas correspondem à escada 1 e 6 horas correspondem à escada 2, vai ser a minha função objetivo. Elas estão sujeitas, o quê? Estão sujeitas às horas para cada um dos critérios de dependência, que é a hora de mão de obra e a hora de máquinas. Nós aqui temos limitações para para mão de obras, para os dois casos, né? 2 horas para o X1 e 2 horas para o X2, tem um limite de 800 horas, mas por caso de 5 eu tenho um limite de 600 horas. Eu tenho aqui a não negatividade, por quê? Porque para o X1 e X2 correspondem às unidades de produtos a ser criadas, nesse caso as escadas. Eu não posso ter escadas negativas, então as escadas têm que ser positivas, é o critério adotado. Com estes valores que estão aqui, algum de vocês pediu para ver o resultado deste, mas isso já fizeram na turma, vocês têm o resultado disso. É uma questão de vocês fazerem, usem o simplex, usem os métodos que vocês, até porque é uma forma de exercício para vocês encontrarem o valor que está aí, não é? Aqui, mas o importante nesse exercício era o desenvolvimento dessa modelagem, de saírem desde a descrição do problema até uma modelagem matemática, que é isto que está aqui. Para o caso do exercício a seguir, o critério é o mesmo. O que é que se pretende para o Universal Electrics? O que é que se pretende? Maximizar os lucros da venda de lâmpadas produzidas. Depende de quê? Depende de trabalhadores para o processo, né, de montagens e processo de pintura. Trabalhador 1 e trabalhador 2. Existem limites no número de horas por mês no local de trabalho. Então eu traço de novo a mesma tabela que eu fiz anteriormente. A única diferença com essa tabela é que, em vez, como as minhas unidades são dadas em minutos, e eu estou aqui a falar em horas de trabalhadores, eu tenho que converter todas elas em horas de trabalho, né? Como eu tenho minutos, converto em horas, e aquelas que poderiam fazer também ao contrário, não é problema. O objetivo aqui é ter os valores ou as unidades dessas grandezas únicas, ou seja, uniformes, ou seja, se é minutos, se é horas, é horas. Agora, como vocês vão fazer cálculos com horas de trabalho, tem que ter em conta aqui, converter esses minutos em horas. E por isso é que eu escrevi aqui que deve-se fazer o quê? Deve-se
dividir por 60 minutos para terem horas. E assim, e agora, os lucros já foram dados no problema. Se é para maximizar esse lucro vezes vezes o número de lâmpadas, eu só tenho que ter em conta estes outros elementos que influenciam de facto a minha função objetivo. A função objetivo é o quê? É aquele item de qual nós precisamos, que nós pretendemos maximizar o lucro. Então, 15 para o primeiro caso, que é a lâmpada 1, e 10 para o segundo caso, que é a lâmpada 2. Enquanto que os outros valores que estão associados ao trabalhador 1 e trabalhador 2 estão associados aqui às restrições, que é o que está aqui. Vocês podem facilmente também converter. E para isto, assim, vocês chegariam ao fim do exercício do primeiro grupo de exercícios relacionados com a modelagem e com o método gráfico. Ok, para esta função, que é dupla, né? Temos maximizar e minimizar. Aqui temos um pequeno detalhezinho que reverte esta reta aqui. Esta reta tem, se nós olharmos para a forma em que nós utilizamos a nossa função de restrição, notamos quando ela tem uma contradiçãozinha na forma em que o valor dela vai subindo ou descendo. Na verdade, se nós tornarmos x1 igual a 0, x2 vai ser igual a 1, né? Maior ou igual a 1. Quer dizer que x2 pode crescer para cima, ok? Mas se nós usarmos x2 igual a 0, x1 vai ser maior ou igual a menos 5. Maior ou igual a menos 5 é movimento para baixo. Ou seja, na verdade, ela aqui fica estática, nem deveria ter essa seta, é estática, porque ela não consegue se movimentar nem para cima, nem para baixo, ok? Mas fica estática. Ela pode ter valores de x2 é permissível subir, mas se ela continuar como uma reta, vai influenciar no deslocamento desta aqui a ser menor do que menos 5. Então ela fica estática, por isso é que aqui ao calcularmos, quando achamos valores dessa natureza, damos conta que ela não vai poder subir e deixamos ela somente como um dos itens que vai criar o limite, né? A zona factível, a zona permissível, e calculamos então as outras potencialmente têm as condições de facto de darem uma solução mais ótima. E neste caso, em vez de ser esta aqui, temos que olhar para a próxima maior, que é neste caso o A, porque o A aqui já não ela fica dentro da zona factível, é superior x2, x2 pode vir aqui para R31, pode vir, mas ainda assim nós deixamos ela parada aí e consideramos por simplesmente este ponto como sendo o ponto principal. É assim que nós resolvemos essa função. A função de modelagem. Também falamos em sala de aulas, foi algo que nós falamos muito. A forma de resolver, quase que perdemos 2 aulas só a falar sobre isto, acredito, era isto e o simplex, né? Aqui, essa função, a ideia aqui é, quando vocês encontram um problema, não é, em que vos questionam como um quality step, qual é a produção diária total de grandes escalas, de escadas de graus, x1, etc. O que vocês primeiro têm que se perguntar é o seguinte: para todos os problemas, vocês primeiro têm que se perguntar o seguinte:
o que é que se pretende? O que é que se pretende fazer para esta programação linear? Queremos maximizar alguma coisa, queremos minimizar alguma coisa. E isso aqui é o primeiro passo, a linha que vocês têm que entender. É o primeiro passo que vocês têm que definir qual é o item que vocês precisam que precisam para ser realizado. E neste caso é a produção total de escadas. Por quê? Porque a vossa intenção é maximizar esse número de escadas por causa das horas que vocês têm de trabalho do pessoal. E depois vocês perguntam-se de que depende essa produção, né? Vocês até podem vender as escadas e tal, que é o vosso interesse, mas de que depende a produção das escadas? Depende de dois fatores críticos. O primeiro é a mão de obra, horas de mão de obra, e o segundo são horas de tempo de máquina. Então, quando vocês darem conta desse item, o ponto C que vocês têm que se perguntar é o que é que me limita de produzir? Existe alguma limitação desses dois elementos de dependência que eu encontrei, a mão de obra, a hora de mão de obra e a hora de máquina? Existe alguma dependência, alguma limitação para eu produzir isto? Tem alguma limitação ao longo dos meses? Tem alguma limitação ao longo dos anos, etc.? E vem, neste caso, a limitação no número de horas de máquina, de mão de obras de máquinas e mão de obras, não é? Então, com base nessa informação que vocês têm, vocês traçam a tabela de correlações, que é uma tabela que vai indicar, na parte de cima, vocês querem encontrar os itens que estão associados ao vosso item de interesse, e aqui são as dependências e os itens todos relacionados que podem influenciar o desenvolvimento da vossa equação. Por exemplo, para o caso das horas de mão de obra, nós damos conta que para as escadas 1, que é o que ele chama de x1, precisa-se de mão de obra de 2 horas, mas para a escada 2 precisa de 4 horas. Enquanto que para a hora de máquinas nós precisamos para a escada 1 5 horas, mas para a escada 2 precisamos de 2 horas. O total de horas é 7 horas e 6 horas para cada uma delas, respectivamente. Como o meu objetivo é a produção de escadas, eu aqui já tenho a hora total, por exemplo, a hora máxima para produzir o tipo de escada 1. 7 horas é o suficiente que eu preciso para produzir uma escada x1. E aqui, para o caso de escada 2, eu tenho 6 horas no total para produzir uma escada, né, tipo x2. Então são esses dois itens. Como eu quero maximizar o número de escadas, eu vou ter que maximizar, vou ter que controlar através do critério escadas, né, o número de horas que eu vou possivelmente ter, né. Esta aqui é para uma unidade, quer dizer que eu tenho 7 horas para uma unidade de x1 e tenho 6 horas para uma unidade de x2. Pego os valores, é 7 horas vezes o número de escada que eu quero, x1 e x2. Então eu tenho as horas que vão as escadas, eu multiplico o número de escada por hora, né? E o número de escada por hora, que é o que eu vou de facto usar para maximizar a minha produção. Então aí já sei que 7 horas correspondem à escada 1 e 6 horas correspondem à escada 2, vai ser a minha função objetivo. Elas estão sujeitas ao quê? Estão sujeitas às horas para cada um dos critérios de dependência, que é a hora de mão de obra e a hora de máquinas. Nós aqui temos limitações para para mão de obras, para os dois casos, né? 2 horas para o x1 e 2 horas para o x2. Tem um limite de 800 horas, mas por caso de 5 eu tenho um limite de 600 horas. Eu tenho aqui a não negatividade, por quê? Porque para o x1 e x2 correspondem às unidades de produtos a ser criadas, nesse caso as escadas. Eu não posso ter escadas negativas, então as escadas têm que ser positivas, é o critério adotado. Com estes valores que estão aqui, algum de vocês pediu para ver o resultado deste, mas isso já fizeram na turma, vocês têm o resultado disso. É uma questão de vocês fazerem, usem o simplex, usem os métodos que vocês, até porque é uma forma de exercício para vocês encontrarem o valor que está aí, não é?
Aqui, mas o importante nesse exercício era o desenvolvimento dessa modelagem, de saírem desde a descrição do problema até uma modelagem matemática, que é isto que está aqui. Para o caso do exercício a seguir, o critério é o mesmo. O que é que se pretende para o Universal Electrics? O que é que se pretende? Maximizar os lucros da venda de lâmpadas produzidas. Depende de quê? Depende de trabalhadores para o processo, né, de montagens e processo de pintura. Trabalhador 1 e trabalhador 2. Existem limites no número de horas por mês no local de trabalho. Então eu traço de novo a mesma tabela que eu fiz anteriormente. A única diferença com essa tabela é que, em vez, como as minhas unidades são dadas em minutos, e eu estou aqui a falar em horas de trabalhadores, eu tenho que converter todas elas em horas de trabalho, né? Como eu tenho minutos, converto em horas, e aquelas que poderiam fazer também ao contrário, não é problema. O objetivo aqui é ter os valores ou as unidades dessas grandezas únicas, ou seja, uniformes, ou seja, se é minutos, se é horas. Agora, como vocês vão fazer cálculos com horas de trabalho, tem que ter em conta aqui converter esses minutos em horas. E por isso é que eu escrevi aqui que deve-se fazer o quê? Deve-se dividir por 60 minutos para ter em horas. E assim, e agora, os lucros já foram dados no problema. Se é para maximizar esse lucro vezes o número de lâmpadas, eu só tenho que ter em conta esses outros elementos que influenciam de facto a minha função objetivo. A função objetivo é o quê? É aquele item do qual nós precisamos, que nós pretendemos maximizar o lucro. Então, 15 para o primeiro caso, que é a lâmpada 1, e 10 para o segundo caso, que é a lâmpada 2. Enquanto que os outros valores que estão associados ao trabalhador 1 e trabalhador 2 estão associados aqui às restrições, que é o que está aqui. Vocês podem facilmente também converter. E para isto, assim, vocês chegariam ao fim do exercício do primeiro grupo de exercícios relacionados com a modelagem e com o método gráfico. Ok, relativamente ao simplex, nós vimos alguns exercícios simplex, temos essas funções, mas pronto, aqui é o grupo de exercícios que nós temos, né? E um dos critérios do simplex é passar da forma que está aqui para a forma canônica, que é padrão. Canônica ou padrão, que é o uso de quê? Das variáveis de folga, ok? Que é o S1, S2, S3, são as variáveis de folga. Essas variáveis de folga estão associadas ao número de quê? Das restrições principais, com exceção da não negatividade. O objetivo é o quê? É termos essas inequações sempre menores ou igual ao número de comparação. E outra coisa que é importante no simplex é que o simplex sempre utiliza o procedimento de maximização. Mesmo quando nós estamos a minimizar, ele utiliza o princípio de funcionamento de maximização. Aqui é para maximizar, são os vários exercícios que nós vamos ver. Esse é o primeiro, não é? O que é que nós fizemos? Fizemos ele na forma canônica, não é? Que é igual, que adicionamos, nesse caso, as variáveis de folga, né? Isolamos ela para termos todas essas variáveis no lado esquerdo igual a 0, e o mesmo adicionamos também variáveis de folga para o quê? Para as restrições, e assim temos então as restrições todas aí definidas. Passamos então para o tableau, que é a tabela das interações. Note que nós também adicionamos variáveis de folgas aqui na não negatividade, na condição de não negatividade. Na primeira iteração, alguns casos o computador vai tornar ele 0, mas para aqui podemos considerar a primeira iteração. O que é que nós fizemos?
os valores todos da função, esses valores todos que estão aqui, os coeficientes, passamos logo para a primeira linha, que é o que nós estamos a considerar R1. Ok? Depois nós temos o valor daqui da primeira restrição a seguir e assim por diante para formarmos a tabela. Esta região que está aqui corresponde ao lado direito da igualdade, que são esses valores que estão aqui, não é? Associados às respectivas restrições. Ok? O que é isso? Esta é a razão, é o rácio, a razão. O que nós encontramos, como é que nós encontramos isto? Nós, ao calcularmos o simplex, nós primeiro vamos identificar o menor número negativo. E nesse caso, o menor número negativo nesta linha da função objetivo é o menos 5. Isolamos isto, não é? E depois nós fizemos o que? Dividimos estes itens que estão do lado direito da igualdade pelos os números correspondentes daqui da nossa coluna onde encontramos o nosso número negativo mais baixo ou menor possível. Essa coluna é a famosa coluna-chave. E essa divisão temos então esses valores. O interessante aqui é prestar atenção no detalhe. Nós geralmente não usamos valores negativos ou valores que atinjam infinito, como é o caso daqui. Nós pusemos sempre um tracinho. Depois disso, o que nós queremos fazer é pegar na razão mínima possível, a mais baixa, e nesta razão mínima possível vai identificar-nos a linha-chave. Nesta linha-chave, que é esta aqui, que é R3, vamos encontrar a zona de interseção, ou o número de interseção, que nesse caso é o número 2, que é o que nós vamos chamar do número-chave, não é? E com base nisso, então, podemos passar para a interação seguinte. O que acontece é que nós temos interesse em que, primeiro, onde identificamos o valor da chave mínima com a variável de folga, nós vamos substituir, onde tem a variável de folga, vamos substituir com a variável que nós encontramos o nosso número-chave. Então ele passa logo aqui como x3. S1, S2, nós não encontramos nada lá, mantemos os mesmos. Para isso é já o caso da interação 2, não é? Depois, a outra coisa que nós queremos fazer, nós queremos tornar todos os outros números zero da função, a função em que, por exemplo, aqui nessa linha, na coluna-chave, ao passar para a nova coluna, que vai ser o primeiro aspecto, nós vamos tornar todos os números zero, com exceção do local em que temos o número-chave. Por quê? Porque aí onde está o número-chave, nós estamos a dividir por ele mesmo, por isso é que ele está a dar 1. Mas precisamos ver como é que eventualmente nós tornarmos estes outros zeros, esses outros números que estão na mesma coluna igual a zero, não é? Nós temos que olhar qual seria o critério a adotar para conseguirmos ter este número igual a zero. E aqui onde é que é preciso ter muita atenção com o simplex, porque é aqui que ele vai criar então as nossas variáveis de quê? Nesse caso, aplicamos aqui a operação de linhas, né? Existem operações de coluna e operações de linhas. A outra coisa crítica é, mesmo assim, na linha-chave que está aqui, ainda assim vamos dividir todos aqueles itens por 2, pelo número-chave. Assim como dividimos aqui ele próprio, vamos dividir todos os outros itens também, inclusive aqui o lado direito da igualdade. Agora, com base nisso, nós deduzimos então qual é o valor chave para o valor a utilizar para calcularmos então os demais coeficientes para as variáveis com base nesse novo resultado. Isso implica dizer que o item crítico a ser usado vai ser o R3, ou seja, vai haver uma dependência do cálculo de R3 para se achar os valores de cada um desses números, ok? Para o primeiro caso,
Deixa eu ver se eu dei aqui uma margem que é para vocês perceberem. Ok, então para como é que nós fizemos isso? Isso aqui é importante vocês entenderem, já expliquei várias vezes isso, mas precisam entender. Presta atenção, principalmente aqui neste caso. Nós aqui, para este caso, essa chave aqui, essa coluna-chave, nós aqui temos ela 0. Nosso objetivo é tornar cada um desses itens 0, com exceção do item o lugar em que estava o item ou o número-chave. Para nós tornarmos este 0 a partir do item-chave, que é o novo que nós descobrimos, nós precisamos então criar uma operação de linhas que permita isso acontecer. Como aqui nós temos menos 5, imaginem que nós temos menos 5. Como é que nós tornamos esse valor menos 5? Usando o 1 que está aqui igual a 0. É menos 5 mais 5 vezes 1. Não é? Então vai ser R1 mais 5 vezes R3. Esse R3 entre parênteses, que é o novo. Antigo, é o que eu tenho dito na sala. Valor antigo. Mais, nesse caso, o item que vai... Nós estamos a mais porque aqui tem menos. Se aqui tivesse mais, nós daríamos menos, ok? Nesse caso, mais 5, para poder anular isso. 5 por quê? Porque o número a seguir é 1. Porque 5 vezes 1 é igual a 5, então vamos fazer menos 5 mais 5 igual a 0. Poderia ser um outro número aqui, por exemplo. Poderia ser 2, não é? E aqui poderíamos ter, por exemplo, 1 sobre 2. E aí vocês tinham que fazer ele de forma diferente, claro. Se aqui, vocês têm sempre que procurar o número que vai multiplicar com este aqui, né? Vamos ter mais, sei lá, 5, ou nesse caso vocês podem ver 1 sobre 2, se vocês querem um número, poderia ser 2 e sei lá, e dentro 5 e aqui dentro ter um outro número. Vamos lá ver, isso poderia ser, porque o objetivo aqui será 2, né? Menos 5, 2, mais, eu tenho 1 sobre 2, eu tenho que multiplicar o número, nesse caso eu poderia pôr 4, que multiplicado, eu quando multiplicar 4 vezes 1 dividido por 2 ia ter 2, subtraído com menos 2 seria 0. E assim é que seria a vossa função. Nesse caso, a vossa função, para este caso conforme ele está, é R1, né, mais 5, R3, que está entre parênteses, esse R3 que é este aqui. Tá? Espero que isso esteja claro. Mas para este caso aqui, a equação, esta equação, essa linha de equação que nós resolvemos agora, que nós encontramos agora, vai funcionar para toda essa linha. Mas para a linha a seguir, né, nesse caso, você tem que usar uma outra linha, né? Porque aqui já o 5 não funciona. Mas como aí você tem um 1 e você quer tornar esse 1 a 0, então ok, tens um 1, imagina só, se aqui a seguir o teu número de multiplicação é 1, é só fazer menos 1, então você vai ter 1 menos 1 é 0. Quer dizer que a vossa equação ou a operação de linha para este caso é R2, que é este aqui, né, menos R3, que é este aqui, que é o novo, antigo menos o novo. Você pode fazer isso para qualquer número que acontecer ao longo da vossa tabela. E é isso, é assim que nós obtivemos estes números todos que estão aqui, ok? Aqui se calhar você pode se perguntar, por que é que eu tenho aqui 9 por 2? Como é que eu obtive esse número? Neste caso aqui, veem o que eu tenho aqui. Aqui eu já não tenho 1. A função vai ser a mesma, que é o R, que vai ser o
R1 mais 5, porque aqui em cima, estou a falar aqui em cima, R1 mais 5 R3, né, que é entre parênteses, mas em vez no R3, em vez de eu usar o 1, como é da linha, vou usar o 3 sobre 2, por isso é que aqui deu 9. Né? Vocês podem fazer esse cálculo e vocês vão dar conta que vai dar isto, ok? Isso é extremamente importante quando vocês tiverem a calcular o vosso, os vossos valores na tabela. É assim que funciona o Simplex. Claro, para aqui para baixo, aqui a única diferença é que para este caso vocês não vão ter uma equação de coluna. Por quê? Porque logo a seguir, logo a priori, ele já tem 0 na coluna-chave. Não se precisa de criar mais uma regra para isolar, para ter 0 aqui. Então, não vão precisar de ter aqui, neste caso, em particular, não vai se precisar de ter uma operação de linhas. Mas para os outros casos em que na linha, na coluna, tens números não 0, né, que não são 0, tem que aplicar o princípio da operação de linhas para conseguir ter o 0, obter o 0. Nesse caso, nós só tivemos que fazer isso para esses dois casos, ok? E é assim que nós conseguimos obter todos esses valores. Claro, aqui sempre, vocês vão procurar sempre a razão mais baixa para calcularem. Esses valores também vão ser obtidos da mesma forma que nós obtivemos os outros coeficientes. Vamos usar o mesmo princípio para obter esses valores, okay? E se fizerem isso com 3 iterações, vamos atingir a função máxima com 1350, com o valor de x igual a 100, x2 igual a 100, x3 igual a 230 e x1 igual a 0. Procedimento é o mesmo para todas essas funções, é idêntico, não vou ser repetitivo aqui, ok? Não tem, essa aqui é mais, só são 2 iterações, é rápido. Aqui maximização também, procedimento é idêntico, ok? Acho que a única diferença que se tem aqui é no caso de minimização. Acho que eu fiz alguns abaixo em que a diferença aqui para o caso de minimização é nós vamos multiplicar a nossa função vezes o número negativo, vezes menos 1, nesse caso. E vamos converter esta nossa inequação que está contrária às outras, temos que converter e multiplicamos também com menos 1 para ela inverter o sinal da inequação, para ficar assim. E damos um valor de x asterístico para o valor negativo da função que nós obtivemos, da função objetivo, e realizamos então toda a operação com este valor de x star ou x asterístico, e desenvolvemos os mesmos procedimentos que nós fizemos anteriormente, e chegamos até a tabela, desenvolvemos tudo de novo conforme nós fizemos anteriormente. As razões continuam a ser as mais baixas possíveis. Para este caso em particular, o que notamos é que não tem necessariamente uma solução, porque obtivemos uma razão que é razões negativas ou não positivas, ou seja, negativa. Neste caso, paramos a função. Quando vocês encontrarem razões negativas, é difícil encontrar a resolução através do método simplex e parar-se a função, ok? Aqui é o mesmo critério de minimização. Avançamos com os mesmos princípios e aqui assim conseguimos obter o valor, nesse caso, da nossa minimização, que é da função principal, igual a menos 10. Aqui ela deu 10, aqui tem que converter porque era negativo, valor negativo, menos 10, ok? E é isto aqui que nós temos então como a nossa solução. Espero que esteja claro, colegas. Muitas dessas aulas muitas dessas informações nós passamos nas aulas.
revêem as vossas notas e todo o detalhe que vocês fizeram observações ao longo da sala. Estudem não só cálculos, porque também nós vimos alguma teoria, embora simples, mas vimos alguma teoria. Estudem também e boa sorte. Espero que tudo corra bem, ok?